E aí, pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um react, tá? Um videozinho curto de 5 minutos e meio, que eu vou comentar alguns pontos, falando por que todo mundo parece ter mais dinheiro que você, beleza? Então bora lá. Sim, e antes de começar o vídeo, eu vou deixar aqui em cima o link para esse canal de onde eu peguei ele, né? De onde eu vou comentar. É o Lisionário, beleza? Então bora lá. Você já teve aquela sensação de que todo mundo está na sua frente na vida? Que parece que as pessoas ao seu redor têm mais dinheiro, mais sucesso e mais conquistas, enquanto você está ali tentando equilibrar contas e fazer o salário durar até o fim do mês? Pois é, essa sensação é mais comum do que parece. A verdade é que vivemos num tempo em que a comparação se tornou algo comum, principalmente nas redes sociais. E esse é o primeiro ponto que eu queria comentar. Redes sociais, todo mundo é jovem, rico, bonito, famosinho, blogueiro, mas assim, o que a gente tem que ter em mente é que nem tudo aquilo é a vida real. As pessoas costumam postar os melhores momentos, né? Os momentos de descontração, de férias, de lazer. Ninguém vai postar assim, depressão, tristeza e tudo mais. Quer dizer, tem gente que faz, né? Mas não é o comum. Então, quando utilizar a rede social, qual é a ideia dela? É meio que ser um lugar de conhecer pessoas, de se mostrar, de ser o bom, né? Tem gente que ganha dinheiro com marketing, né, com internet, com redes sociais, mas não é a maioria das pessoas, certo? Então, assim, quando você consome muito, existem estudos que mostram até que isso altera questões emocionais mesmo do seu cérebro. Então, tenha consciência daquilo que você está assistindo, que aquilo não corresponde à realidade, ou que tem alguns certos exageros. Tudo com moderação, certo? E hoje eu vou te mostrar 7 razões pelas quais você pode se sentir financeiramente para trás. A primeira razão é simples, mas poderosa. As aparências enganam, e muito. No Brasil, onde o status é quase uma religião, o carro ainda é símbolo de sucesso. Só que o que ninguém conta é que boa parte dos carros zero que você vê rodando por aí nem são do dono. São financiamentos longos, IPVA atrasado e tanque vazio. Enquanto você anda no seu carro usado, mas quitado, o cara do carrão do ano pode estar devendo 80% do valor ao banco. Mas na foto do Instagram, quem parece mais bem-sucedido? Essa é a armadilha, confundir aparência com patrimônio. E assim, isso eu levo até para minha vida mesmo. Eu me acho um cara simples de viver, né? Claro, todo mundo quer ter tudo do bom e do melhor. Mas eu peso muito o meu racional assim, pô, eu não vou dar tanto numa roupa, num carro, não sei o quê, se tem outro tão bom quanto que é mais barato, certo? O que eu levo muito para mim é o seguinte, o que é que eu estou precisando, né, realmente, e o que eu só estou desejando. Então eu separo essas duas coisas e se eu tiver dinheiro eu compro, se eu não tiver dinheiro eu parcelo ou eu, sei lá, financio, mas sem sair do meu limite, né? Por isso que é importante ter uma planilha de controle de gastos, é importante ter uma reserva de emergência, que a gente nunca sabe o dia de amanhã. E assim, eu não estou nem aí para agradar ninguém, né? Quando eu era criança, né, criança às vezes faz muito isso, ganha uma bola nova, uma bicicleta nova, vai mostrar para os amigos. Mas, cara, adulto, ninguém deve nada de ninguém. Eu faço aquilo que me agrada. Se eu tiver uma coisa boa que seja barata, melhor ainda, tá? Se for caro, eu vou pensar duas vezes. Mas, assim, eu também não gosto muito de dívida. É uma questão minha, né? Tem gente que usa dívida para se alavancar, mas eu não prefiro ter dívida, certo? Eu meio que junto antes para poder consumir depois. Mas é uma estratégia pessoal. Isso vale para tudo, do relógio caro ao celular novo. Quem aqui não conhece aquela pessoa, né, que tem um celular aí do bom e do melhor de 10, 15 mil reais, mas sei lá, tem os dentes ruins, né, que poderia fazer um tratamento básico para poder melhorar a situação. Quem exibe muito geralmente está tentando compensar algo que falta, como por exemplo, segurança, tranquilidade ou paz de espírito. Eu não costumo nem pensar por esse lado, né, para não estar julgando ninguém, assim, é um valor pessoal meu. Eu simplesmente tento entender o que, que se passa na cabeça daquela pessoa, porque ela é assim, né? Mas dizer que falta isso ou aquilo na vida dela, não sei. Eu gosto de me relacionar com quem eu me identifico, com as ideias e tudo mais, e não pelo que a pessoa tem, certo? Segundo ponto é, o que você não vê é o que mais importa. Tem gente que parece estar ficando rica, mas está só queimando dinheiro em silêncio. E tem outros que parecem levar uma vida simples, mas estão construindo riqueza de verdade, devagar, com disciplina e propósito. Aqui eu acho que todo mundo tem um caso na família, um caso de vizinho, alguém que esbanjava muito, que tem uma situação boa,
De repente acontece um caso de doença, um caso de desemprego, qualquer coisa. E aí a pessoa se vê em dificuldade. E por outro lado, pessoas que levaram uma vida sempre muito simples, com o passar dos anos, prosperaram. Por quê? Porque fizeram os investimentos, tá? Não falo nem questão do mercado financeiro em si, mas casa, terreno, sei lá, poupança mesmo. Tem pessoas que conseguem. E no Brasil a gente vive muito hoje como se não tivesse amanhã. Claro, a violência é muito grande, né? Nós somos um país pobre, mas assim, é mais fácil você viver do que você morrer, certo? Apesar de toda essa violência. Mas a expectativa de vida veio aumentando nas últimas décadas. O investidor que você não vê ostentando está estudando sobre tesouro direto, aprendendo sobre fundos imobiliários e fazendo renda extra. Isso serve para tudo na vida. Tem coisas que ninguém sai dizendo aí para os outros não, que está fazendo. Quando você vê, a pessoa já empreendeu, já fez, já colheu o resultado, né, bom ou ruim. Tem certas coisas que é melhor se fazer calado do que sair divulgando. Leva a minha vida bem do meu jeitinho. Sou de fazer, não sou de falar. Já a moça que decidiu não pagar R$ 500 no ingresso daquele cantor sertanejo não é mão de vaca. Ela só decidiu investir o valor do ingresso em ações da própria empresa onde trabalha. Assim, apesar desse exemplo, eu gosto de fazer muito o seguinte: eu calculo qual é o valor da minha hora de trabalho, pego meu salário do mês, divido por uma média, sei lá, de 160 horas e vejo qual é o valor da hora. Eu, caramba, para ir para esse show é como se eu trabalhasse 3 dias ou mais, né? Não, será que vale a pena? Então tem que pesar isso, certo? Se você realmente gosta, vai lá uma vez ou outra, tudo bem. Agora, para estar indo direto como estilo de vida, né, para estar se mostrando nas redes sociais, que foi aquele primeiro passo, aí já pode levar a uma situação meio perigosa. No fim, existe um tipo de riqueza que não aparece na foto, o patrimônio invisível, aquele que cresce em silêncio e que vai te libertar quando todo mundo ainda estiver correndo atrás de boleto. E isso nos leva ao terceiro ponto: riqueza de verdade não precisa de palco. Pense comigo, as pessoas que realmente têm dinheiro normalmente são as mais discretas. É por tudo isso que eu estou falando aqui nesse vídeo, né? É mais ou menos por aí. O empresário que chega de camisa simples, o investidor que anda num carro comum, o casal que vive bem sem precisar provar nada a ninguém. Enquanto isso, o feed está cheio de gente vivendo o sucesso. Viagens parceladas, bolsa de luxo comprada no crédito e jantares que viram dívida no cartão. E o pior é que a gente compara o nosso bastidor com o palco dos outros. O problema é que a internet mostra só os melhores ângulos, as melhores luzes, mas não mostra o preço que cada um paga por trás das câmeras. Foi o que eu falei também lá no início do vídeo, certo? Falando em comparação, chegamos ao quarto ponto. Comparar rouba a sua alegria. É muito fácil olhar para o lado e achar que você está atrasado, mas talvez você só esteja em outra fase. Enquanto alguém comprou um apartamento com a ajuda dos pais, você está batalhando sozinho. Enquanto o outro investe R$ 5.000 por mês, você ainda está quitando as dívidas que te travavam. E tá tudo bem, porque o Tem até um ditado chinês que fala assim, né? Eu estava com raiva porque meus sapatos estavam velhos. E aí eu encontrei alguém que não tinha pés e fiquei feliz. Não é uma questão de você ficar feliz com a desgraça dos outros, mas para você valorizar aquilo que você tem que outra pessoa pode não ter, né? Então, assim, enquanto um está reclamando de sapato, o outro queria ter os pés para pelo menos andar. progresso é relativo. A questão não é onde você está, mas sim se você está melhor do que estava há um ano. Se você aprendeu a gastar menos, a investir melhor e a planejar mais, parabéns! Você está à frente da maioria. E já que estamos falando de expectativas, o quinto ponto é um dos mais perigosos: o imediatismo que destrói. É aquilo de viver o hoje como se não houvesse amanhã. Vivemos na era do imediatismo. A geração atual quer independência, liberdade e riqueza, de preferência antes dos 30. Só que o algoritmo mostra o resultado final, não o caminho. Você vê o cara que ficou milionário com criptomoedas, mas não vê os 10 que perderam tudo. Vê a influencer que vive de renda, mas não vê o marido investidor por trás. Ganhar dinheiro exige tempo, paciência e repetição.
O sucesso financeiro não é um golpe de sorte, é um hábito construído todos os dias. E quem tenta correr esse jogo como se fosse uma corrida de 100 metros, normalmente desiste antes da linha de chegada. Tem pessoas que enriquecem cedo, mantêm a riqueza, mas tem pessoas que enriquecem cedo e quebram. Tem pessoas que passam a vida toda pobre, quando chega perto da velhice é que ficam ricas. Tem pessoas que com 25 anos estouram hits de sucesso, tem pessoas que estouram com 4 anos, tem pessoas que estouram com 60, certo? Então, assim, cada um tem a sua história, né? Uns podem chegar lá antes dos outros e podem também cair antes dos outros, beleza? O importante é você ter a consistência, é você saber o seu valor, quem você é e a sua história. Agora, se você entendeu que o tempo é um aliado, o sexto ponto vai te fazer refletir ainda mais. A grama do vizinho pode ser artificial. Você acha que o colega do condomínio está melhor porque vive postando viagens e jantares caros? Talvez ele esteja pagando tudo isso com o dinheiro que ainda nem possui. O custo de manter a aparência é um dos maiores destruidores de riqueza no Brasil. Tem muita gente quebrada tentando provar que venceu. Mas o verdadeiro vencedor é quem tem tranquilidade para dormir sem medo do boleto vencer amanhã. Para mim, esse é o principal ponto, assim. É não perder o meu sono, não estar preocupado em como eu vou dar um jeito, né? Tem gente que usa isso como uma mola para propagar propulsão, né? Mas não é a minha filosofia, não. Eu prefiro ser esse cara aí da cama do que ser o cara preocupado. O problema não é querer uma vida boa, é querer parecer que já tem uma antes de conquistá-la. E por último, mas não menos importante, o sétimo ponto, o ponto de partida não é o mesmo para todo mundo. Algumas pessoas começaram a corrida com vantagem, herança, ajuda familiar, imóvel próprio. Outras começaram do zero ou até do negativo. E se comparar a alguém com base nisso, é injusto com você mesmo. Você pode não ter herdado nada, mas pode ser o primeiro da sua família a quebrar o ciclo das dívidas. E isso já é um marco enorme, porque no fim das contas, a jornada financeira é pessoal. Você não precisa ser o mais rápido, só precisa continuar avançando. E talvez essa seja a mensagem mais importante de todas. Talvez as pessoas que parecem estar na sua frente só estejam na frente do próprio abismo. Riqueza de verdade não é o que brilha, é o que te traz paz. É ter liberdade para escolher, tranquilidade para dormir e consciência para viver sem fingir. Então, foque no que você pode controlar, mantenha o pé no chão e use o tempo a seu favor, porque no jogo do dinheiro não vence quem parece mais rico, vence quem tem paciência para construir e sabedoria para não desistir. E aí, é um vídeo bem ilustrativo, né, com bastante imagens, figuras, narrado, né, a pessoa não aparece, ou uma inteligência artificial. Eu estou achando que é uma pessoa, né, não identifiquei traços de IA, não. Mas também, se for, está muito bem feita. Mas é isso, pense um pouquinho sobre isso, é um vídeo mais filosófico e tal, né, dei algumas opiniões, e beleza, é isso aí, feliz 2026 para todo mundo, vamos prosperar, vamos investir, curte, compartilhe, comenta, ajuda aí, beleza? Valeu!